de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais. Simão da Silvação de Simão, pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo. Vocês também que estão no Facebook e WhatsApp. Iremos começar o culto em Salmos, capítulo 110, nesta madrugada. Um salmo do Messias. Madrugada 14/5/2025, quarta-feira. Um salmo do Messias. O Messias é exaltado. Prestou atenção na introdução do tema aqui? Um salmo do Messias. O Messias é exaltado como Senhor pelo Senhor. Prestou atenção? O Messias é exaltado como Senhor pelo Senhor. Por isso que aqui crê na Trindade. Aqui é o Messias, aqui é Jeová, o Pai dele. Como Senhor, pelo Senhor. Vendo o Pai dele e o Messias. 110:1. E prediz sua vitória real. Versículo 2:3. Ao mesmo tempo, ele é introduzido como um sacerdote. Prestou atenção, né? Não da linhagem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 4. É a ele rei, sacerdote de Jeová. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Por isso que eu falei em cima, não mora só o Pai, não. Lá mora o Pai, o Filho, entendeu? O Pai e o Filho moram lá. E o Espírito Santo está com aquele que é fiel. Igual essa igreja, que o Espírito Santo está com essa igreja. Então por isso que aqui crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Trindade. Olha lá, Senhor, olha lá, ó, presta bem atenção aqui no começo. O Messias é exaltado como o Senhor pelo Senhor. Continuando. É a ele, rei, sacerdote de Jeová, que o Senhor dará a vitória. Versículo 5:7. Presta bem atenção. Ó. É a ele, rei, sacerdote de Jeová. Presta bem atenção. Ó. Sacerdote de Jeová, que o Senhor dará a vitória. Versículo 5:7. Quem é esse Senhor que dará a vitória? Jeová, ó. Sacerdote de Jeová, que o Senhor dará a vitória. Tá vendo? Pai dele e o Messias. Tá vendo? A palavra sacerdote que eu estou falando, que está falando do Messias. Presta bem atenção. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Não seja homem burro e mulher burra. Estou falando a palavra sacerdote só. E o Senhor que é o Pai. O sacerdote é o Messias. E aqui é o Pai, Criador, que é Jeová. Messias, Jeová. Porque ele é sacerdote de Jeová, ou seja, ele é filho de Jeová, tá vendo? Messias, filho de Jeová. Que o Senhor Jeová dará a vitória, tá vendo? Prestou bem atenção agora, né? Não seja mulher burra, não seja homens burros e mulheres burras. Lá, sacerdote de Jeová. Sacerdote é o Messias, só a palavra sacerdote. Como um sacerdote, tá vendo? Então o Pai existe. É o próprio Salmos falando do Davi, é o próprio Salmo falando do Messias aqui, ó. O próprio Salmo, isso aqui é um Salmo do Messias, tá? Isso aqui é nem Davi falando, não. É o próprio Messias, é o Salmo do Messias. É o próprio Salmos dele, tá vendo? Por isso que eu falo, meus irmãos, minhas irmãs, só aqui que vocês aprendem essas coisas. Outros lugares não vou ensinar vocês o que é isso aqui, não. Tem gente que fica lendo os Salmos de qualquer maneira e não sabe o significado dos Salmos. O conceito chama Messias, P427, nós não iremos para essa página. Porque essa página está adiante, né? Está lá na frente. Rei, P130, nós iremos na página 130. Isso mesmo, página 130. De Deuteronômio capítulo 17. 130, rei de Israel, nos tempos da lei, o rei Ebed-Meleque era uma pessoa responsável por todas as funções conhecidas nos modernos sistemas do governo. Isso aqui é lei, tá? Não é Bíblia, não. É lei. Era uma pessoa responsável por todas as funções conhecidas nos modernos sistemas do governo. Prestou atenção, né? Emitia leis, era o executivo maior e também servia como juiz superior. No Israel primitivo, essas funções eram descentralizadas. Jeová era reconhecido como rei e sua lei era a divina legislação aplicada pelos oficiais locais.
Essa passagem, é porque eu falei que é lei, tá vendo? E sua lei era a divina legislação aplicada pelos oficiais locais. Essa passagem de Deuteronômio prevê um tempo quando Israel teria um rei humano. Estabelece duas diretrizes para o desempenho do rei. Primeiro, o rei deveria continuar sendo um homem do povo. Isto para demonstrar repúdio aos símbolos do poder adotados pelos potentados orientais. Um grande sistema militar, 17:16, um harém, versículo 17a, e acúmulo de grande riqueza pessoal, versículo 17b. Somente um rei que fosse humilde e permanecesse humilde poderia servir tanto ao povo como a Jeová. Segundo, o rei deveria ter uma cópia pessoal da lei de Jeová. Viu o que eu falei que é lei? Está assistindo aí, ouvindo e prestando atenção, meus irmãos? É a lei. Olha lá, ó, uma cópia pessoal da lei de Jeová, tá vendo? Por que eu falei que isso aqui não é Bíblia? E lerá todos os dias da sua vida. Prestou atenção lá? E lerá todos os dias da sua vida, igual aqui. Aqui cultua todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias, de 7 horas da noite, sem parar. Versículo 19. Isso tinha um poderoso significado simbólico. No Antigo Oriente, os reis vassalos eram providos com cópias de tratados entre seus povos e grande rei sobre eles. A cópia pessoal da lei de Jeová. O que eu falei que é lei? Mantido pelo rei, confirmava seu papel como governador subordinado a Jeová, como verdadeiro e grande rei de Israel. Prestou atenção? A Jeová como verdadeiro e grande rei de Israel. Novamente, há um paralelo com a moderna liderança espiritual. Líderes cristãos devem também ser homens do povo, que rejeitam símbolos que podem exaltá-los sobre aqueles que a quem serve. Nós também lideramos outros sobre Jeová e não temos nenhuma autoridade, exceto aquela que vem do entendimento da sua palavra. Prestou atenção? E não temos nenhuma autoridade, exceto aquela que vem do entendimento da sua palavra. Tá vendo, meu irmão? Quem tem entendimento da palavra sempre vence. Igual aqui, por que aqui vence todos os dias? Porque tem entendimento e sabedoria da palavra. Que vive na palavra, que ama a palavra. Viu, pastor Simão Santo? Ama a palavra. Vamos voltar para os Salmos. É isso aí mesmo, né? Sacerdote PP 81, 858. Nós não iremos nessas páginas 858, porque está adiante, né? E é isso aí, vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nessa madrugada 14 de 5 de 2025. Abençoe somente meus inscritos. Amém e amém. Entendeu aí, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga? Por que o Salmo 110 é importante? Está falando do Messias. O Messias é quem? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Até o próximo culto da manhã. Mas é o Jesus Cristo verdadeiro que essa igreja conhece. Não é o Jesus falso que vocês adoram do outro lado, não. Aqui é o Jesus verdadeiro. Né? Aqui é o verdadeiro. Que tem aquela tatuagem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E na sua roupa por fora escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E os seus olhos como chama de fogo. E os seus cabelões e suas barbas mais branco do que a neve. E esse é o Jesus verdadeiro daqui. Não é esse Jesus falso que vocês adoram. Não, que adora o Jesus verdadeiro e real. E esse Messias aí que está falando, que adora o Messias verdadeiro, que está escrito aí, não fora, mas é o que está escrito aí, ó.